seja bem-vindo a mais essa aula, onde nós vamos estudar os fluidos hidráulicos. Primeiramente nós vamos falar os tipos, alguns compostos que a gente adiciona ao fluido para melhorar as propriedades, vamos aprofundar o nosso estudo da viscosidade e no final nós vamos dar uma tour pela alguma documentação da Hexhult, onde nós vamos encontrar uns gráficos e mais informações sobre os fluidos. Tá certo? Então, o fluido hidráulico ele é um meio de transmissão de energia. Ele atua como lubrificante e é o elemento também de transmissão de calor. Aqui a gente tem uma lista de propriedades, né? Aqui e aqui, uma lista de propriedades que o fluido hidráulico deve possuir. A primeira delas é uma boa lubrificação, como eu acabei de mencionar, né? É ele que vai lubrificar os componentes do sistema. Além disso, também já mencionamos em aulas passadas, uma viscosidade compatível, já que a viscosidade ela tem uma relação com a dificuldade de escoamento do fluido. Ela também varia com a temperatura, então precisa estar compatível com o sistema, né, com a operação do sistema. Deve possuir uma estabilidade química e física, deve ter compatibilidade com os materiais do sistema. A gente viu no vídeo anterior de cilindro, quando a gente estava especificando as guarnições do cilindro, um dos critérios lá era o fluido hidráulico utilizado, né? Resistência ao fogo, boa capacidade de transferir calor, como eu já mencionei. Também vamos ver no futuro aí trocadores de calor, etc., para manter o óleo numa condição ideal de operação. Deve ter uma baixa densidade, né? Ele vai ser bombeado, o óleo vai ser bombeado, ele precisa ter uma baixa densidade, o mais baixo possível, né? Baixa volatilidade, não pode ser tóxico, deve ter um baixo custo e de fácil disponibilidade no mercado. Ao óleo básico, nós vamos colocar aditivos para melhorar as propriedades. O primeiro aditivo que nós vamos estudar aqui é o inibidor de oxidação. Então, o óleo ele vai ter contato com o ar lá no reservatório e esse processo ocasionaria uma oxidação do óleo, causando uma diminuição da ação lubrificante, aumento da viscosidade e formação de ácido. O inibidor, como o próprio nome já diz, ele vai impedir essa ação de oxidação. Além do antioxidante, nós temos o antiespumante. Ele previne que bolhas de ar sejam agregadas ao óleo, causando problemas de lubrificação, né? Então, esse agente aqui, ele vai fazer com que as pequenas bolhas de ar se transformem em uma bolha maior, uma bolha grande, e ela estoure na superfície do óleo lá. Inibidores de corrosão, eles vão proteger as superfícies metálicas contra a ação de ácidos e oxidantes. Antidesgaste, aplicados em sistemas onde altas pressões e temperaturas estão presentes, como por exemplo numa palheta de uma bomba lá. Agora vamos aprofundar o nosso estudo da viscosidade, né? Então, viscosidade e índice de viscosidade. Viscosidade é a medida da resistência interna que o fluido oferece ao escoamento. A gente viu lá tensões de cisalhamento no começo do curso e também temos lá no nosso canal do YouTube uma vasta explicação sobre esse assunto aí, com exercícios inclusive. Como eu falei no começo da aula, a viscosidade ela vai ter que operar dentro de uma faixa ideal, né? Aqui a gente tem os problemas oriundos, né, de altas viscosidades e os problemas oriundos de baixas viscosidades. Então, se eu tiver um óleo muito viscoso, ele vai causar uma alta resistência ao fluxo, né? Vai aumentar a demanda de potência e vai aumentar também as perdas de carga, além de aumentar a temperatura de operação. Por outro lado, as baixas viscosidades elas causam um aumento de vazamentos internos, né? O óleo fica mais fino, né? E acaba aumentando os vazamentos internos. Desgaste excessivo em elementos móveis. A baixa viscosidade vai causar a quebra do filme lubrificante. Então, a ação lubrificante do óleo ele forma um filme na superfície metálica, né? Se eu tenho um óleo com baixa viscosidade,
eu vou prejudicar a formação desse filme, causando um excessivo desgaste. Agora vamos ver a quantificação da viscosidade, né? Então foi feita uma experiência aqui, Saibol Universal II. Então eu tenho um óleo, o qual eu quero medir a viscosidade, que está nesse recipiente aqui, e esse óleo está imerso, né? Um recipiente com esse óleo está imerso em um banho de óleo também, onde eu tenho um termômetro para medir a temperatura e uma resistência que vai fazer o aquecimento do banho. Então esse óleo está sendo aquecido através desse banho de óleo externo ao recipiente que o contém. O óleo vai derramar dentro de um recipiente e o tempo decorrido até que eu consiga 60 ml de óleo nesse recipiente vai ser um número que nós vamos chamar de viscosidade SUS. Então veja, eu vou colocar diferentes tipos de óleo numa determinada temperatura e eles vão demorar tempos diferentes para preencher um recipiente com 60 ml. Esse tempo vai dar origem a um número que vai ser a viscosidade SUS, certo? Óleos menos viscosos vão encher mais rápido o recipiente e óleos mais viscosos vão demorar mais tempo para preencher esse recipiente. Vamos guardar essa informação aqui porque nós já vamos ver como converter esse número SUS no centistoque, que é a unidade que a gente conhece. O índice de viscosidade que eu falei lá no começo, né? Ele é um número que indica como a viscosidade do fluido muda com a temperatura. Então, um fluido com alto índice de viscosidade, ele tem pouca alteração de viscosidade com a temperatura. Então, qual que é o ideal para a gente? Que o nosso fluido tenha um alto índice de viscosidade, ou seja, ele não vai ter muita alternância na viscosidade dele, conforme eu tenho alterações de temperatura. E é recomendado para os sistemas hidráulicos que o índice de viscosidade seja igual ou superior a 90. Nós vamos ver uma tabela com isso aqui, certo? Então, para a gente entender claramente o que é o índice de viscosidade, vamos fazer uma análise gráfica do índice. Então, nesse gráfico, no eixo vertical, eu tenho o valor da viscosidade em SUS. Nós vimos aí, acabamos de ver como se determina essa viscosidade. E no eixo horizontal, eu tenho a temperatura em grau Fahrenheit. Aqui em vermelho, eu tenho a curva de um óleo com índice de viscosidade 50. E em azul, eu tenho um óleo com índice de viscosidade 90. Perceba que eles têm um ponto em comum aqui, onde eles possuem a mesma viscosidade. Então, a 100 graus Fahrenheit, ambos os óleos têm 150 SUS de viscosidade. Agora, o que acontece na medida que eu abaixo a temperatura para 0 e aumento a temperatura para 210? O óleo de índice de viscosidade 50, ele sofre uma maior alteração na viscosidade, tanto na baixa temperatura quanto na alta. Então, na baixa temperatura, o óleo de índice de viscosidade 50, ele ficou mais viscoso do que o de 90. E na alta temperatura, ele ficou menos viscoso, sendo que ambos tinham uma temperatura em comum. Ou seja, o óleo com índice de viscosidade 90, ele possui uma viscosidade mais estável ou menos variável, né, do que um óleo que tem um índice de viscosidade menor. Tá certo? Ele sofre menos com as alterações de temperatura. Certo? Como eu falei anteriormente, a gente tem uma equação que vai converter o valor conseguido no SUS, na experiência que nós vimos anteriormente, para centistoque, que é a unidade comum que a gente usa. Então, basta dividir o valor SUS por 4,635 e a gente obtém o valor da viscosidade em centistoque. Agora vamos ver aqui quais são os óleos mais utilizados na hidráulica. Eles recebem a denominação VG e o número é o número da viscosidade média deles a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, o VG32 ele tem uma viscosidade média a 40 graus Celsius de 32 centistokes. O VG46 tem 46 centistokes e o VG68 ele tem
68 centstokes a 40 graus Celsius. São os 3 óleos mais utilizados na hidráulica. Aqui tem um extrato da tabela da norma, né? A norma ISO 3448, que rege essa denominação aqui. Então, nós temos um range desde VG2 até VG1500 e os nossos óleos de hidráulica são os mais utilizados, né? São esses 3 aqui, VG32, VG46 e VG68. Como eu disse, a gente tem um ponto médio em centstoke, VG32, 32 centstoke, 46, 46, 68, 68. E aqui a gente tem os valores mínimos e máximos das viscosidades para cada tipo de óleo aí, né? E finalmente os fluidos resistentes a fogo. Nós temos a emulsão de óleo em água, então quer dizer, é óleo misturado com água, mas como é uma emulsão de óleo em água, a água é dominante. Em contrapartida, nós temos a emulsão de água em óleo, que é exatamente o contrário do anterior. Então, o óleo é dominante nesse caso aqui. Também temos uma solução de glicol, água-glicol, é um anticongelante com água. E o sintético, que é o ésteres de fosfato, que as guarnições são de material especial. A gente viu isso aqui quando a gente estava entrando lá no catálogo de cilindros hidráulicos, né? Em um dado momento lá nós selecionamos o tipo de guarnição que a gente ia usar no cilindro, e isso dependia aí do fluido utilizado. Tá certo? Agora vamos dar uma navegada lá no material da Rexroth. Bom, então como eu falei, nós vamos fazer aqui uma tour, né? Um tour, melhor dizendo, pelo material da Rexroth, né? Eu vou mostrar aqui o material do óleo mineral e fica a direção de casa aí para vocês darem uma olhada nos fluidos resistentes a fogo, que eu já vou mostrar onde está. Certo? Então, para achar esse material na internet aí, basta você ir na página da Rexroth, digitar esse número aqui na pesquisa, e esse é o número do datasheet do fluido de óleo mineral. Certo? Infelizmente, eu não consegui encontrar em português. Não sei se alguém vai conseguir, eu só encontrei em inglês. Mas eu vou explicar aqui a parte que interessa, né? Então aqui a gente pode ver uma tabela onde a gente tem os tipos de óleo e as normas que eles obedecem. A gente vai estar tratando desse aqui nessa aula, que é o óleo mineral, definido pela norma DIN 51524. O datasheet Rexroth para ele é o RE 90220. E dentro da classe de óleo mineral, a gente vai ter uma subclassificação que vão ser esses índices aqui. HL, HLP, HLPD, HVLP, HLPD. Nós vamos ver isso aí já já. Então, se você, por um acaso, quiser dar uma olhada nos fluidos amigáveis ao meio ambiente, basta você procurar pelo 90221. O 90222 vai abordar os fluidos resistentes ao fogo, sem água. E o 90223, os fluidos resistentes ao fogo que contém água. Certo? E você vai ver lá também dentro desse datasheet todas essas classificações aqui. Então aqui tem o índice do datasheet, nós vamos direto para o item 3, que é a seleção do fluido hidráulico. Essa parte 2 aqui, que é a parte de limpeza do fluido e contaminação, a gente não vai ver agora, nós vamos ver na hora que estivermos estudando os filtros, né? Aí a gente vai entrar nesse detalhe aqui. Por enquanto, vamos ignorar. Então está aqui a parte de seleção do fluido. Então ele diz aqui a norma, DIN 51524. Ele aborda aqui o tema da viscosidade, que nós já abordamos na nossa aula, e ele dá uma informação adicional aqui. Essa informação nós vamos usar no futuro. Então ele diz aqui que a temperatura no qual a viscosidade está operando, né, o que o óleo está operando, determina a resposta dele em loopings fechados na estabilidade e amortecimento de sistemas. O que é isso aí? É a famosa malha fechada, né? Quando a gente estiver estudando as servoválvulas, nós vamos ver o que é uma malha fechada. E ele está dizendo aí que a viscosidade ela influi
na resposta do sistema quando ele estiver operando com loops fechados, né? com a malha fechada. Tá certo? Nós vamos ver isso aí no futuro. Mais abaixo aqui a gente tem um gráfico, viscosidade por temperatura em graus Celsius, onde mostra aquela nomenclatura que nós abordamos, o VG, VG10, VG15, 22, 32, 46, 68, 100, 150. Nós vamos ficar basicamente nesses três aqui, que são os mais utilizados, né? Eu disse lá que esse número que segue o índice, ele se refere à viscosidade média. Então veja, aqui no 46, por exemplo, se eu vier aqui no VG46, essa bolinha preta aqui é a viscosidade média, portanto ela está entre o 40 e o 50. 46 está entre o 40 e o 50. Então entre o 40 e o 50 eu tenho a bolinha preta do 46. Essa linha preta e essa outra linha preta são os limites mínimos e máximos que a gente também viu lá na tabela. Tá certo? O mesmo se aplica aos demais. Ele menciona aqui que esse gráfico ele é apenas um gráfico de referência. Se você quiser uma informação mais precisa, você tem que consultar o fabricante do óleo. Aqui a gente também pode ver, está em inglês, né, mas é o índice de viscosidade. VI 100, ou seja, esses óleos aqui eles têm um índice de viscosidade igual a 100. Aqui ele fala da capacidade de proteção ao desgaste e ele define que a capacidade de proteção ao desgaste descreve a propriedade do fluido em prevenir ou minimizar o desgaste dentro dos componentes, né? Compatibilidade de materiais, isso aqui é muito importante. Então aqui embaixo a gente pode ver uma tabela onde os óleos HLXX, né, os que são classificados com HL alguma coisa, que nós já vamos ver o que é, eles são incompatíveis com vedações de EPDM. Essa tabela de compatibilidade você vai encontrar também nos outros datasheets, nos fluidos à prova de fogo. Você também vai ver as incompatibilidades de materiais. Essa informação ela é extremamente importante. O próximo item ele fala aqui do envelhecimento, resistência ao envelhecimento do óleo. Ele está explicando aqui que a partir de 80 graus Celsius, acima de 80 graus Celsius, eu começo a diminuir a vida útil do fluido. Então, até 80 graus Celsius, eu tenho 100% da vida útil do fluido. A partir de 80, a cada 10 graus Celsius de aumento, eu vou reduzir pela metade o ciclo de vida do fluido. Então, de 80 para 90, eu subi 10 graus Celsius a temperatura e a vida do fluido caiu de 100% para 50%. Um acréscimo de mais 10 vai cair para 25, né? Metade dos 50 aqui. Tá certo? Então, cuidado com a temperatura de operação. A gente vai ver aí ao longo do curso trocadores de calor, né? Recursos para manter o óleo numa temperatura adequada para a operação do sistema. Habilidade de separação de ar. É a propriedade do fluido de se separar e de não se dissolver no ar. Então ele diz aqui embaixo que o fluido hidráulico contém aproximadamente de 7 a 13% do volume de ar dissolvido, uma pressão atmosférica, na pressão atmosférica e a 50 graus Celsius, né? Não pode ser melhorada essa propriedade por meio de aditivos. Habilidade demulsificante é a capacidade do óleo hidráulico de separar a água a uma temperatura definida, certo? Filtrabilidade é a habilidade do fluido hidráulico passar através de um filtro, removendo os contaminantes sólidos. Obviamente, os fluidos hidráulicos exigem uma boa filtrabilidade, tá certo? Proteção à corrosão. O fluido ele não deve apenas prevenir a formação de corrosão nos componentes de aço, mas também deve ser compatível com materiais não ferrosos, né, metais não ferrosos e ligas. Aditivação. Ele diz que as propriedades descritas acima ou anteriormente podem ser modificadas com o aditivo apropriado, com exceção daquela propriedade que eu mencionei que
não adianta colocar aditivos, né? Então, no caso da separação do ar, na habilidade de separação do ar, não se encaixa nessa explicação aí. Não é possível melhorar com aditivos. O resto, você consegue melhorar com o aditivo adequado, certo? E aqui a gente tem uma tabela de classificação e aplicação dos óleos. Então a gente viu as classificações até agora sem saber muito bem o que significava, né? Então, classificação HL, ele traz aqui a norma e o índice de viscosidade. A mesma coisa para o HLP, índice de viscosidade 100, qual é a norma que ele segue. O HVLP, norma e o índice de viscosidade maior do que 140. Para o HLPD ele não traz o índice de viscosidade, mas ele fala aqui qual é a norma que ele está seguindo, né? E aqui você traz a característica de cada um deles. Então, por exemplo, o HL ele é um fluido cujos aditivos predominantemente são aditivos para oxidação e corrosão. Ele não traz aditivos específicos para proteção ao desgaste. Já o HLP é um fluido com aditivação para corrosão, oxidação e desgaste. E aí você tem aqui uma aplicação típica, apenas para orientar em algumas observações. Você vai ter a mesma coisa para os dois tipos restantes, né? Tá certo? Aqui são informações que não vale a pena abordar. Quem quiser ler, fique à vontade, né? E é isso aí. Então faça a mesma coisa para os fluidos resistentes a fogo e para os fluidos amigáveis ambientalmente. E, em caso de dúvida, obviamente, você tem que consultar o fabricante. Se você tem uma aplicação muito específica, é sempre importante consultar o fabricante, que é o especialista no fluido. Tá certo? Espero que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo, então.